Opa, pessoal, lê aqui mais um videozinho. E peraí, cadê eu? Cadê eu? Aí, apareci. Mais um videozinho, dessa vez de novo, do David Jones. Como vocês viram lá, fazendo meu react, vocês mandaram de novo outro vídeo do David Jones. Jesus Cristo. E dessa vez eu já sei qual é o spoiler, porque me falaram, ó, vê esse vídeo aqui que o David Jones tá falando sobre Shangri-La Frontiers. Eu nunca ia clicar nesse vídeo, porque vale a pena conferir esses animes da temporada. Né? Mano, eu falar tudo, né? Eu falar tudo eficiente em nada, mas tudo bem. Vamos pro ponto de pra que eu iria querer assistir esse vídeo. Estou assistindo esse vídeo aqui porque vocês mandaram, tá? Ah, Ele, vamos chegar no 2x. Ah, esse é 25 minutos. Eu não quero ver 25 minutos do Mago falando sobre anime, não. Jesus Cristo. Mas vamos lá. É aquela coisa, né? Ele vive de games e você viu que eles falaram de games. Aí ele foi falar de filme, vocês viram que ele falou de filme. Tá, né? Tá, se você gosta dele pelo carisma. Eu gostaria de alguém carismático que não falasse besteira, mas cada um tem sua prioridade. Tudo bem, né? Não vamos ficar no persegues, tá? Não vou fazer isso. Eu não fiz com o pessoal do Piuí, eu não fiz lá com o Marcelo. Ah, ali você perseguiu o Marcelo. Não, eu segui, eu fiz a saga. Ele falou sobre os Rotios Aceleristas. Nossa, eu falei tudo. Eu falei tudo. E aquela coisa, né? Você só pode levar as coisas a sério que as pessoas acham que você pode levar a sério. Então, bora lá, né? Vale a pena conferir os animes da temporada. Eu nem sei. É 2 anos. É 2 anos? Quando foi que Shangri-La Frontier lançou? Lançamento. Nanana. A terceira temporada? Pô, cara, eu fiz o vídeo inteiro da Cariobaca falando da terceira temporada e não tem terceira temporada. Pô, então ela viu a parte da baleia, ela viu a usabilidade e o medo de perder o NPC e fez ainda aquela crítica? Ué. Cara, é que às vezes fazer crítica sem poder dar um mínimo de spoiler igual ela fez é difícil pra burro. Então ela falou de tudo, mas não falou da obra. Nossa, aquele vídeo fica ainda um pouquinho mais feio, porque muitas das coisas que ela falou tem na obra. E como ela ficou muito genérica, ela falou, tipo, tem, mas não foi bom o suficiente, ou não tem. Aí complicou, pô. É aquela coisa de ficar comparando com o Sal. Não são nem minimamente comparáveis. Aqui nem sequer é um Isekai. Ele não. E é bizarro, né? Então qual é? Eu queria agora. Vamos lá, vamos. Ai, cara, como é que você é pesquisa no mouse anime do. Ah, foda-se. A gente vai passar por todos esses que a gente falou, a gente vai passar aqui, tá, galera? Só se vocês tiverem dúvida. Vamos ver então a lista? A gente vai passar por todos esses que a gente falou, a gente vai passar aqui, tá, galera? Só se vocês tiverem dúvida. A maioria tá tudo no Crunchyroll. Nesses dois primeiros que a gente acabou de falar, o Pluto e o. Como é que é o nome? Bora Ultimundo. Tá... Pluto legalzinho. O pessoal fez um hype desgraçado. Eu falei, mano, legalzinho. Ah, Lê, você é burro. Tá, nunca tiro dessa opção. Pra Netflix, tá? Pra aí os haters estão falando que Netflix só tem porcaria. Não tem porcaria. Sim, Netflix é um monte de porcaria. E é muito lindo. Não foi a Netflix que fez. Não foi nem ela que bancou. Falar que a Netflix não tem porcaria é você falar, eu aluguei um filme, agora o filme é meu. Não, tem um monte de lixo na Netflix. Já se foi essa época em que ter o selinho da Netflix era algo tipo, tem selinho da Netflix, vou assistir. Hoje ter selinho da Netflix não significa mais nada. Nada. Vamos só brincar. Se você é fãzinho da Netflix, me fala um filme bom que a Netflix fez, aquele lá feito de plano de sequência. Podemos fazer o Como Mágica, que foi legalzinho, mesmo no final, e o vilão sendo ruim. O próprio Pluto, que também vamos colocar. Colipari, que é bonzão. Acho que as primeiras temporadas lá de Demolidor é legal. Aí lá, Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro. Você fala eu falo 2. Você fala eu falo 3. Você fala eu falo 5. Eu acho que o pré-conceito das pessoas que tem um monte de lixo na Netflix é muito justificado. Principalmente quando a proporção de coisa boa pra coisa ruim é 1 pra 5, 1 pra 10, 1 pra 20. Aí por aí vai, né? Só, tem coisa boa lá. Imagina, só tem porcaria. Muita gente, tá? Muita gente. De tá? anime? Que horror. Caramba, Não, de gente. tudo, não é só de anime, é de tudo. Ah, tá. Porque eu falar de anime tem anime legal Tem, lá. Não, tem pô. Spriggan, tem um monte de coisa legal. Bom, Tudo bem. esses são os títulos que na temporada. estão na temporada. Não, pode subir. Aí. Bom, Eu botei na Sacaneando. pauta. Não, Todos eles. mas é porque as thumbs eu já Ah, peguei na tá. minha mente. Vamos. A gente tá vendo algumas. Vamos então começar com o Shangri-La, vai. Shangri-La. Shangri-La Frontier. Vimos um, dropamos, né? Chega. Falei que Vocês gosta de gostaram? Nossa, não. não. Não, olha só, não é que eu não gostei. Pelo menos começou aqui. Não, olha, vamos lá. Veja você. Olha, peraí. Ah. Eu tô tentando lembrar como que era o Shangri-La Frontier, por que eu não gostei e eu não tô lembrando É o cara dele. com a cabeça de pássaro. Ah, tá. Não. Não, olha Você só. O Cleiton vai dissertar melhor sobre isso, mas por que a gente viu só um dropou? Porque eu já vi 10 mil animes igual a esse. A história é que o moleque viciado em games, e aí Games realidade ruins. virtual, Jogo e ele ruim. gosta de jogo ruim. Jogo ruim. Nossa, Ah, aí esse tá é do todo mundo jogo. gosta de jogo porcaria, isso aqui. Aí ele vai. Peraí. Dave, eu sei do que você tá falando. Você tá confundindo temática com proposta. Né? Você tá cansado de obras que usam o Isekai e usam RPG. Beleza.
Todo mundo tem os direitos de estafafar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Me fala 3 animes onde a temática é o protagonista ficar viciado em obras em jogo ruim. Me fala 3. Você pensa 3 se você concordou com esse argumento. Ele tá simplificando a obra e comparando ela a Slop Sekai da temporada. Me falem 3 Isekais que usaram um sistema de RPG. Vamos lá, sistema de RPG não vamos falar merda. 3 obras de Isekais que usaram e fizeram da usabilidade gameplay como um aspecto narrativo, de reforço, de grinding, de farm, uso de mecânica, uso de RPG, mudança tonal. Isso na primeira temporada. E aqui tu vai ver a segunda. Igual Shangri-La Frontiers. Aqui você tá tendo uma dissonância argumentativa. Você não sabe porque você tá cansado. E por você não saber do porquê você tá cansado, você não conseguiu gostar, não sabe porque você não conseguiu gostar e tá atacando aquilo que você tá mais velho semelhança daquilo que você não gosta. Simples, você tá cansado de obra baseada em jogo. Tudo bem, eu também. E por isso que eu gostei de Shangri-La Frontiers, porque ele não é um Isekai. Ele é uma obra que fala sobre jogos, que fala sobre um jogo e fala esse jogo de uma maneira mais lúdica. Cara, o cara dos games não pegou uma obra pros games. Claro que você pode ser game de FIFA, game de RPG, game de FPS. O estilo de game do Shangri-La Frontiers, ele é muito aquele... eu acho que é o Demon Hunters, não. Dragon Hunters, o arquétipo que faz muito dinheiro no Japão e não faz tanto fora do mundo. Aquele arquétipozinho de grind, que é o arquétipo de Shangri-La Frontiers. Tá, ok. Eles não pegaram uma mecânica de jogo e colocaram no mundo real. Não pegaram um mana e colocaram no mundo real. Cara, literal. É que eu não lembro agora de Shangri-La Frontiers se na primeira temporada tem a questão da bag. A questão da bag. Eu adoro a lógica quando eles aplicaram da bag. Eu adoro aquilo ali. Eu adoro o farm dos escorpiões de cristal. Eu adoro a lógica que ele usou aquilo ali pra vencer. Porque como ele tá fazendo basicamente exploit com o jogo, ele tá fazendo o que ele não conseguiria fazer, né? Ele tá indo, tipo, eu não tô atrasado nesse mundo, eu tenho que usar o que eu sei pra sair na frente. Aí porque ele começou tendo 2 coisas, sorte, um pouquinho de azar, porque ele se ferrou lá pra não poder usar bag, mas no final ele ganhou sorte, porque ele se ferrou com as marcas, mas aí ele deu sorte, porque ele conseguiu um aspecto único lá. Então ele tem sorte, tem azar, tem sorte, tem azar. E o que torna ele especial é o que ele faz com isso que ele ganha. Tanto com a sorte quanto com o azar. Aí você vai tudo tendo essa escalada. Isso tudo sendo simplificado a um Isekai da temporada é porque literal você não teve a capacidade de ir além daquilo que é generificável, né? E tem outro ponto também. Shangri-La Frontiers não tenta ser grandioso. Mentiroso. Ele tenta assim, olha a cena do escorpião, olha a cena do samurai, olha a cena da baleia, olha a cena da hidra, olha a cena da pescaria. Isso são cenas grandes. Outra coisa é ser grandioso. Acho que o Sal, ele tenta ser grandioso. Meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Se eu não fizer... Não tem outra opção. Shangri-La Frontiers, se cara, hoje eu não vou jogar. Ah, cara, hoje eu vou só de grind. Cara, eu vou ficar 2 meses grindando. Vou sair do jogo e ir para outro jogo. Cansei desse jogo. Cansei. Como acontece, cansei de um jogo bom. Desse jogo bom, vou para outro jogo ruim. Cansei desse jogo. Vou para outra. Mano, como é que o Cariobaca falou aquilo? Sendo que tinha a coisa lá, então, se o torneio foi da segunda temporada. Cara, eu tô ainda entendendo mesmo a Cariobaca. Eu fiz um vídeo aqui defendendo o Frontiers da Cariobaca. Vai na loja, e aí, já joguei todos esse jogo ruim. Aí a mulher da loja chega pra ele e fala, não, esse aqui é bom. Aí, pô, será que eu deveria jogar um jogo bom? Aí eu acho que é engraçado como é que ele fica surpreso que o jogo é bom. Olha, não bugou. Aí ele entra no mundo e vai... Dave, isso se chama reset de percepção. Ele tava tão... Mano, isso daqui, vocês não tem como passar pano. Isso daqui, vocês não tem como passar pano pro mago. É dito. Eu tô tão acostumado com um jogo ruim que ele ficou surpreso com um jogo bom. Ele fala. Ele literal fala. Então Shangri-La Frontiers é esse jogo divino. Menino, tanto tempo jogando jogo ruim. Então é isso que é um jogo divino? Como que o mago não pegou? É a gente hoje em dia. É a gente hoje em dia quando instala o jogo. Olha, não tem patch day one. Nossa, instalou, não tem Então, assim, Aí o moleque é fodão aí dentro, porque ele só jogou jogo ruim, então ele teve meio que jogar vôlei com bola de basquete. Então Ele tem muita skill.
Aí, olha. Assim, não, mas bota- a bota- minha defesa, assim, ele não é tipo um Kirito da vida, assim, dentro do jogo. Ele não é o cara mais forte, tem cara muito mais forte que ele lá dentro. Cara, é bizarro. Ele é muito mais forte. Cara, é bizarro. Sabe por quê? Porque na primeira temporada já apresenta os amigos dele. Ele é um cara bom. Ele é um cara bom. Só que ele é um bom jogador. Ele é um true gamer. É tipo você pegar um cara e indagar por que ele é bom, sendo que ele joga speedrun. Tipo, ó, só porque. Então, sim, se ele é um cara que só jogava jogo ruim e ele era bom em zerar jogo ruim, você não tá vendo a habilidade do Zezinho 1, 2, 3, do aleatório que se jogou na frente do caminhão e vai ganhar poder. Você tá vendo um cara nível de jogador profissional. E isso era claro desde sempre. Tanto que mais pra frente, e isso aí acho que tá na primeira temporada, falou que ele tá desperdiçando o talento dele jogando jogo ruim. Literal, o ponto dele é, ele jogou um jogo tão ruim que fez ele querer jogar um jogo bom depois. Por que, Lê? Porque ele gosta de quebrar os jogos. Esse é o principal arquétipo dele pegar o jogo, dele entender o jogo, porque ele queria liberdade. Aí eu não sei se quando ele sai pro outro jogo lá do Mecha, onde ele cria lá os combos, ele usa os combos, isso fica muito mais claro lá. Mas isso também já era um pouquinho claro no começo. Mas é aquela coisa, né? Quanto é aquilo, o personagem vai se mostrando aos pouquinhos. Aí só quando. Você só tem a obrigação de pegar quando literal fala, ou tá muito óbvio. Beleza, você não ter pegado isso na primeira temporada, você não tem isso na primeira temporada. Você não tem isso na primeira temporada. E esse é o ponto. E por que ele começou a gostar do Shangri-La Frontiers? Porque, adivinha, ele dá essa liberdade pra ele, sendo um jogo bom, mas ele ainda continua gostando de fazer exploit. Esse é o principal apelo de Shangri-La Frontiers, um dos principais apelos, porque o Shangri-La Frontiers ele não é uma obra de nicho, porque eu não sou o cara dos games, e eu acabei gostando. É aquilo, se você tem o mínimo de conexão, você já tem, se você não tem, você fica sobrando. É meio bizarro, né, mano? Tipo, aí, ele é só forte. Aí você tem a cena dele usando a coelhinha, aí você tem a cena dele sendo dramático. Ele é um cara que tem uma boa habilidade, mas você não tem literal uma cena. Ele é humilhado pela outra lá, ele é humilhado pelo amigo dele. O amigo dele upa mais rápido do que ele. Ele se ferrou com as marcas, você não tem uma cena de Power Fantasy com ele. Você tem cenas fodas porque ele é o protagonista fazendo coisas fodas. Lê, qual seria a cena de Power Fantasy? Eu vou usar o Sal porque é o caricatural e é que a maioria do pessoal vai ter como comparação. A cena do Kirito parado regenerando mais do que tá tomando dano. Isso é uma cena foda. Isso é uma cena de Power Fantasy. Isso é uma cena para engrandecer o protagonista. Isso é uma cena elevando o protagonista a um aspecto divino. The Story. The Story. Ai, a mulher cheia de armadura. Ele tem medo dela. Do rank nela. Tem algumas vezes até que ele foge. Gente, você não conseguiu nem pegar a obra de Power Fantasy. Lê, mas a Thaís não pegou. E você elogia bastante a Thaís. Cara, ela, tipo, uma coisa, por exemplo, eu gosto de obras de drama. Aí eu tô assistindo uma comédia. Cara, eu não consegui me conectar com a comédia porque eu gosto de obra de drama. Tá tudo bem, gente. Mas é essa a principal diferença. Você tem que saber quando o problema é você e quando o problema é a obra. Esse é um ponto. Porque você julgar um drama pela capacidade dele de fazer comédia é sacanagem. Entendeu qual é o ponto? Lê, porque você tá toda hora chamando o Sal. Porque a Cariobaca falou com o Sal. E eu tô com esse exemplo na cabeça, pô. Exatamente. E eu tô com esse exemplo na cabeça porque não tem nada a ver. Se você pega as estruturas das obras, não tem nada a ver. É tipo você falar que uma obra, só porque as obras passam no planeta Terra, elas são a mesma obra. Literal. Usa a gamificação de maneira diferente. Usa a lógica de maneira diferente. A Shangri-La Frontiers é muito mais uma aventura de autodescobrimento. Pô, o Sal teve um puta daquele daquele rush no finalzinho com aquele cara lá. E vocês param pra pensar que plot twist merda pra final de jogo, aquele bicho lá. Puta que pariu. Ainda bem que o Kirito descobriu, porque puta que pariu. Que o jogo lá, divino lá, perfeito. A própria formulação de tensão, que se você morrer, você morre de volta. A primeira coisa que o Sorraku faz é, pra mostrar como isso é um jogo e você não pode ser punitivo de jogo, você só se fode mesmo se você enfrenta as bestas místicas e toma o golpe dela. Pra mostrar exatamente o jogo. O Sorraku enfrentou a única coisa análoga a uma consequência real no começo do jogo, dando consequências permanentes para ele. E por isso que quem luta contra aquele lobão tá sempre de armadura, porque eles não podem o quê?
serem atingidos. E também ele luta lá com o lobão para mostrar o pico. Porque ele vai mostra o pico do monte, depois joga pra baixo do monte. Isso aí é a principal forma de apelo. Isso é bem feitinho, tá? Em Shangri-La Frontiers. Mas ele é o cara mais forte que subiu de nível mais rápido. Não porque esse amigo dele aí, que tá com o personagem feminino, que tá com a loirinha, ele subiu mais rápido que Caralho, graças a Deus. Onde é que estavam esses caras lá quando foram falar de filme? Brincadeira. ele. Então, e ele é um monk e tal, depois ele aparece mais pra frente. E aí você vê que ele tem Não, uma galera que aparece É simples, é chamado de preconceito de signo. Sabe o pessoal fica de... Ai, não aguento mais vilão bonzinho. Ai, não aguento mais vilão sem ser malvado. Sem ser malvado. Ai, não, eu tô com saudade de Frieza. Como se em algum momento esse tipo de vilão tivesse sido parado de ser feito. Isso daí é porque muita produção, chamadas de bolhas de conteúdo. Lê, sintetiza um pouquinho melhor do que você está falando. A sua estafa com alguma característica de gênero é gerada pelo seu padrão de consumo, porque ninguém lhe obriga a assistir Slop. Você pode dar azar, como eu dei azar, por exemplo, os últimos 10 filmes que eu assisti, os 10 tiveram problemas parecidos. Ou começo ruim, ou final ruim. Na verdade, 5 tiveram começo ruim e um final bom, e 5 tiveram um começo bom e um final ruim. O que isso significa? Que eu tô com o dedo podre. Então, o que tá acontecendo? Lança muito Isekai. Isso afeta a sua percepção do gênero, que faz você ficar muito mais amargurado. E quando lança um Isekai / não Isekai, que tem signos daquilo que você acha que é um Isekai, você sente repulsa. Então é tanto Power Fantasy, é tanto protagonista especial porque sim. E quando lança um protagonista que parece especial porque sim, você traduz ele no Kirito. Você traduz dele naquele cara lá do Vastus Lord, no Dark Lord da vida. E não é. Cara, até brincando de você pegar a Shangri-La Frontiers e comparar com o Overlord, porra. O máximo de Overlord que tem que mecânica é magia superior, grande superior, aura maior, aura menor, essas porra. Não se compara com Shangri-La Frontiers. Eu lembro até hoje, sabe qual foi uma das principais... Não, cara, eu falar as principais críticas que eu vi, pra ninguém ficar enchendo meu saquinho depois. Sabe qual foi uma das primeiras críticas que eu vi no começo, quando o Shangri-La Frontiers lançou? O cara tem cabeça de pássaro pra ele não ter identidade, e ele não ter identidade pra você se projetar. Sim, Lê, impossível. É uma crítica muito imbecil. Foi essa crítica que deram nos trailers, para você ver o quanto o pessoal tá desgostoso com esse tipo de Isekai. E é um desgosto tão grande que gera preconceito, e esse preconceito gera cegueira ideológica / cegueira de percepção. Exatamente. No fim, eles estão tão cansados que eles não conseguem ver nem quando o diferente é apresentado na sua forma. Porque eles estão tão acostumados a ver o preto que veio o cinza e falou preto. Agora eles só têm a capacidade de ir pro preto para o branco. E talvez se eles fossem para o azul, para o vermelho, eles se seguem. Porque eles só conseguem estar no escuro ou no claro. É isso que está acontecendo. E é bizarro o pessoal tendo que, não tem nada a ver com o que vocês estão falando aí, não. Por quê? Porque eles estão tentando nulificar Shangri-La Frontiers ao que eles têm de arcabouço. E isso apenas não se mostra a verdade, porque no fim, esses caras acabaram de provar que o Dave, ou a Thaís, ou os dois, estavam só com má vontade com a obra. Porque eles foram assistindo essa obra como se fosse um Sal. Ah, Lê, mas eu queria. Ele se fez parecer como o Sal. Discordo pra caralho. Em nenhum momento. Ao ponto que, como eu falei, pega lá. Eu quero que vocês peguem vídeos de youtubers fazendo patrocínio de jogo meio bunda. Peguem youtuber fazendo um vídeo de Genshin, pago. Peguem como eles falam do jogo. E você pega como o protagonista, fala do jogo. Ele é tão esquecível que você não sabe o nome. Eu não sei o nome de ninguém, eu tenho problema de memória. Eu atelo o personagem, a sua função, é o sentimento que ele causa na obra. Eu tenho muita dificuldade para decorar nome. Eu já esqueci, e tem vídeo aí provando de eu esquecendo o nome de personagens de Dragon Ball, né? O Sunraku, lembrando dele. Boa. O Sunraku, por causa da coelhinha, como ela fala o nome dele, acho muito fofinho. Voltando pra lógica. E você percebe, literal, Shangri-La Frontiers no começo parece uma propaganda paga de como
Não fica tipo Killing Bites, tá? Não fica tipo Killing Bites da menininha Texugo lá, toda aula. Isso é o Killing Bites, isso é o Killing Bites. Você está lutando, isso é o Killing Bites. Não fica desse jeito, fica enjoativo. Mas você sente quase como se, caraca, se isso fosse um jogo, eu tava jogando. Entendeu qual é o ponto? Pra cá. Depois começam a colocar mais coisas da vida fora do jogo dele também, ali mais pra frente. Então ele é legal, é legal. Ele foge um pouquinho desse aspecto do Sword Art Online, esse negócio. Eu acho que a gente vai entrar naquele quantos episódios até ficar bom. Não, é bacana. É que assim, é que nem o Tem uma história Campfire lá, que tipo, ele é bobinho, mas você vai assistindo ele é bacaninha. Pô, mas o Campfire é cozinha, pô. Não, mas o Campfire é incrível. Mas tem uma história por trás da história? Tem lá, que tipo, ele é bobinho, mas você vai assistindo ele é bacaninha. Pô, mas Esse é o problema. Gente, vocês falam como se vocês assistissem coisas complexas. Vocês falam como se vocês assistissem coisas que todas as coisas que vocês não assistem são bobas. A complexidade é você que faz, porque não adianta você estar na caverna mais profunda sem lanterna. Ali, não entendi. Coloquem caverna profunda como profundidade da obra. O quanto você consegue adentrar nela e ter muito mais coisa lá. Camadas, política, formulação de personagem, debate existencial, formulação do eu, formulação de percepção, viés de ação e não ação, origem do mal, origem das consequências, origem das fórmulas, percepção não concatenada e blá 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 blá. Para, esse é o tipo de pessoa que pega Iconic, como eu falei, e acha chato porque é só conversa. Por quê? Porque você só consegue gostar daquilo que já foi decodificado para você. É o tipo de gosto que você só consegue gostar daquilo que você está predisposto, que é eu aprendi a gostar de uma coisa e só consigo gostar daquilo que está no máximo a 2 metros de cá, 2 metros de lá, 2 metros para frente, 2 metros para trás. Você não consegue. Isso é justificável para um adolescente com pouco acabouço, para um adulto que está começando aqui agora e os viés de bons dele não estão complexados. Leia o que é viés de... Leia, porque você está explicando tudo. Porque eu acabei de ter uma treta com o pessoal lá no vídeo do Dave. Tive treta com o vídeo do Mario. Tive treta com das meninas do K-pop Demon Hunters. Tive treta com os caras de Como Mágica. E eu fico percebendo, é impossível, pô. Você tem que explicar cada frase, cada palavra que você fala, porque senão o pessoal te distorce. É bizarro, tá? Então, voltando, explicando aqui tudo de novo. E ter todas essas características e blá blá blá. Então, tipo, Shangri-La Frontiers, ele é bobinho. E o que não é bobo? Sal não é bobo, não? Mas que Sal tem consequências. Uau! Então, ele lá, brincando de casinha com a menininha. Casando lá e tendo a filhinha, né? Não é bobo, não. Mas lá é diferente. Lá eles estão em perigo de vida. Então temos um personagem que eles estão... Então, você está fazendo uma hierarquia de prioridade de qualidade. Logo, uma aventura de exploração de mundo é inferior a uma aventura que você está com perigo de vida. Ali, são propostas diferentes. Obrigado, gente. Às vezes eu tento aqui ficar formulando para vocês completarem a argumentação, mas não, vocês acham que eu não sei. Puta que o pariu. Bizarro, né? Quando eu mandar o vídeo respondendo haters, se eu já não tiver mandado, nem sei qual vai ser a prioridade. Beleza, então bora. O Campfire é cozinha, pô. Não, mas o Campfire é incrível. Mas tem uma história por trás, tem uma história lá que tipo, ele é bobinho, mas você vai assistindo ele é bacaninha. Pô, mas o Campfire é cozinha. Entendeu? É aquela coisa de que você quer um mega arco, é isso que é. Shangri-La Frontiers não tem mega arco, né? Ela falou, quando é que fica bom? Por que é uma obra boa? Por que ela não é boa? Porque ela já não está bom. Ficou igualzinho. Cara, é bizarro que ficou igualzinho a argumentação da Cariobaca. Por que eu deveria me importar? Eles não têm como morrer, eles não têm como perder. E daí? Por isso que a Cariobaca lá no vídeo dela não tá errado. A única coisa que ela errou é o certo tá você. Sabe aquela coisinha de que a regrinha é o que tá certo? A obra tem que ser universal? Não existem apelos específicos, não existem formas específicas, e não é porque tá no livrinho que tem que ser feito assim. Não é, o que Shangri-La Frontiers erra é no que Sal acerta. É porque Shangri-La Frontiers não quer ser Sal. É como se você... Cara, eu vivo dando esse exemplo, vocês ficam putos, Não é porque uma obra, ela consegue te fazer rir, te fazer chorar, e te fazer ficar ansioso, que uma obra que só quer te fazer rir, tá errado. Que uma obra que só quer te fazer chorar, tá errada. Que uma obra que só quer te fazer ficar feliz, tá errada. Então, as melhores obras conseguem... Você pode pegar as obras 10, as obras mais complexas, conseguem tudo. Eu pegar, tipo, as melhores fantasias... Pega as melhores fantasias sem game que você pegou, muitas delas... Cara, eu nem sei qual é a minha fantasia
fantasia favorita. Eu nunca parei pra pensar, porque Isekai é tão slop pra mim, que eu nunca cheguei a pensar em fantasia. Muito provavelmente, se eu pegasse a minha fantasia favorita, seria alguma da década de 90, 80, onde é fantasia medieval muito parecido com o que era Berserk. Tinha muita coisa foda dessa época. Ah, ele pode pegar Frieren. Cara, eu nem coloco Frieren com fantasia, é o mundo mágico. Ale, o que você usa pra diferenciar? Chega lá, Frontiers. Isso tem que ser um mundo de fantasia. Porque você pega Frieren e tira a magia e coloca poder, vira. A fantasia tem que ter um tom um pouquinho mais. Cara, vamos ser sinceros, Senhor dos Anéis. Esse é o ponto, entendeu? Então, tipo, a melhor fantasia, seja a melhor fantasia com signos de RPG, chega lá, o melhor deles. Então, voltando. E aquilo que eu falei, então, não é. Você pegar, vamos lá, Senhor dos Anéis, ele tem humor, ele te fez chorar, tudo, beleza. Uma obra que só quer ser um desses apelos, não tem nenhum problema. Você pode falar, é muito simples. Para que eu gostaria só de um? Para que eu vou querer comer só o arroz se eu posso comer arroz, feijão e a carne? Você tá certinho, não tem nenhum problema. Mas para mim, para essa obra, para esse arroz em específico, eu quero só um. Então é isso que entra. Esse é o problema. É aí que entra. Gosto. Gosto é análogo à balança de gosto. Eu não gosto de usar gosto porque gosto pessoal ele é muito distorcido. Então, idiota. Então, eu uso. É a balança dos gostos. Você tem características da obra. Isso é bom, isso é ruim, isso é neutro. Aí você vai colocando. Isso é bom, pesa 1 kg. Isso é ruim, pesa 2 kg. Isso é neutro, pesa nada. Pesa 5, pesa 2. E por aí você vai. Entendeu? Então, pegou ruim por quê? A história é mal contada? Não. A história tem furo de roteiro? Não. A aventura não tem escalada? Não. A aventura não tem... O mundo é morto? Não. Literal, você não tem nada para que reclamar da história, a não ser a história não me fisgou. Ou a história não fez o que eu queria. Vulgo ser igual a outras histórias que eu tenho como arcabouço. É aquela frase de que as pessoas, público comum, não querem o diferente. Elas querem um 80% igual, 20% diferente. E é isso que o Isekai Slop mata. Por quê? Vai me falar que o cara reencarna com uma geladeira Brastemp e isso não é diferente. Me fala 10 obras que o cara reencarna com uma geladeira Electrolux Brastemp, 2 portas com água na porta que sai gelo e que tá com o cano de escapamento furado. Quantas obras? Não tem. Mas se você pegar a estrutura da história, é exatamente igual, sem tirar nem pôr. Então você vai ter um episódio da piada diferente e os restos 11 completamente iguais. Por isso que quando você vai no fandom que gosta de Isekai, é bizarro o quanto eles cultuam a proposta e se cegam para o que a história está contando. Porque para eles o diferente é a proposta. E eles estão lá e eles querem uma proposta diferente, mesmo que depois que seja vendido exatamente igual. No fundo, eles querem uma capa, uma diferentona. Uma capa com uma coisa diferente, mesmo que o livro seja completamente igual. Voltando. Cozinha, pô. Não, mas o Fire é incrível. Mas tem uma história por trás da história? Tem uma história por trás da história. Não, mas eu acho que isso ia ser muito melhor se eles continuassem a mesma premissa. Primeiro, eles não dão nenhuma justificativa boa porque ele foi resolver pegar um jogo bom agora. Não, porque ele tá pegando férias, porque ele jogou um muito ruim. Então, O que só Puta que o pariu, Dave. Ele não deu uma justificativa boa porque ele foi pegar um jogo bom. Ele jogou um jogo que a primeira cena ele tá tão puto que ele chutou a princesa. Ele esbraveja, que jogo merda, que jogo horroroso, e decidiu fazer um detox com um jogo bom, que ele nem tava tão interessado, mas a outra lá fez a cabeça dele. Então ele nem, vou fazer um detox. Ele tava inclinado a fazer um detox e a vendedora empurrou para ele. Ela não empurrou. Beleza, você que sabe. Cara, isso é literal a narrativa condensada do não para o sim. Ah, não quero, mas eu vou. o Farréria lá, que ele jogou e eu falou, queria ver cara... ele no jogo ruim, pô. Eu queria ver o jogo Então, mas que é engraçado que no mangá explica um pouco melhor. Isso aí no anime... Caralho, o Dave, puta que o pariu, o Dave literal deu a argumentação de que ele queria ver o diferente pelo diferente. Jesus do céu, puta que o pariu. Caraca, argumentação de fãzinho de Isekai. Ponto número 1. E só pra não falar que tá batendo muito Dave. Beleza, Dave, você tá certo. Você tá certo. Tanto que mais pra frente eles vão voltar pra jogo ruim. Porque isso é algo interessante. Então o Dave, ele tá certo. Um dos apelos que vai ser complexado mais pra frente é a premissa do jogo ruim. Mas por que ele não foi pra jogo ruim, gente? Porque o desejo de jogo ruim não é tão universal.
um dos principais problemas, como eu falei lá no vídeo da Cariobaca, é que ele não traduz tão bem os apelos para quem não é da bolha. Então ele saiu de um jogo ruim, foi para um jogo bom, apresentou o que é um jogo bom para depois sair para um jogo ruim. Olha que bizarro. O Dave tá reclamando daquilo que vai ter na segunda temporada, que eu acho que tem na segunda temporada. Como eu não tenho noção do que tem em cada episódio, porque eu condenso a história num bloco único, digamos, num filmezão, na minha memória, então eu não sei. Mas se na primeira temporada já tem ele indo pro jogo de mecha, é muito feio pro Dave. A menos que ele fique aquele comparativo. Era isso que eu queria. Você entendeu por que aquilo tá ali. Realmente eu concordo com o Dave, ficou meio jogado. Ele só que a moça fala, por que você não tira umas férias e joga uma coisa boa? Só pra descansar, depois você pega outra. Porque no anime ficou, realmente eu concordo com o Dave, ficou meio jogado. Ele só que... Meio jogado? Gente, quando vocês argumentam, depois que você argumenta, vocês não perguntam nem que por um segundo por quê ficou meio jogado, tá? Por que ficou meio jogado? Foi muito rápido? Foi meio do nada? Por quê? Então você apresentou lá. Cara, pra vocês terem noção, eu nunca vi ninguém reclamando disso. Sabe por quê? Detox. Ele literal tava cansado. Bom lá, pra você entender o que o Sunraku é em Shangri-La Frontiers, você precisa ter jogado alguma coisinha. Pra você entender o menu, pra você entender a criação de personagem, pra você entender o viés da armadura, pra você entender o viés de boss rush de mundo, pra você entender o viés do farm, você precisa entender um pouquinho de games. Por que as pessoas conseguiram entender tão bem o Sunraku? Por quê? O link eu gosto de algo, gosto muito de algo, mas eu cansei desse algo momentaneamente. Então agora eu vou para uma nova experiência. Isso é universal. É um detox. A única coisa que você precisa para sentir o que o Sunraku sentiu é gostar muito de algo e por algum breve momento cansar desse algo que você ama. Pode ser jogo, pode ser série, pode ser TV. Quem aqui vai dizer, eu gosto muito de One Piece, falar, deu um tempinho com One Piece. Eu gosto muito de Naruto, deu um tempinho de Naruto. Eu gosto muito de futebol, você deu um tempinho de jogar futebol. Eu gosto muito de desenhar. Meu dedo tá doendo. Academia, eu gosto muito de ir pra academia. Você precisa dar uma pausinha na academia. Dia do lixo. O quê? O quê? O vídeo aqui não é pra ser argumentativo. Beleza. Eu tô fazendo esse trabalho. Beleza. Então, o problema eu não consigo ver como isso foi mal feito. Eu não consigo ver. Porque é literal caricatural pra caraca. É muito caricatural. E não apenas caricatural, como é até bem feito. Tem lá aquela bichinha que lá aparece com a Zelda. Já tem o link de você querer chutar aquele NPC filha da puta lá. A Ashley lá de Resident Evil, quem lembra? E querer chutar aquele NPC chato. Por exemplo, você já jogou um jogo que você tava gostando, mas tem aquele NPC, aquela fase filha da puta que você odeia, que dá aquela vontade de parar. Sabe quando você tá jogando aquele jogo que ele tá muito difícil e você, puta que pariu, vou dar uma respirada. Aí você para, respira, joga outro joguinho, volta e passa aquele boss de mundo. Cara, essa cena do começo e o motivador, ele é tão manipulável, ele é tão escalável, ele é tão multifatorial os apelos dele, que literal não tem por que você encarcar com ele, porque ele é muito traduzível. A única argumentação é que ele poderia ser melhor. Como ele poderia ser melhor? A única forma disso ser melhor é um pouquinho mais profundo. Mas se ele fosse mais profundo, aconteceria o que aconteceu com o Dave, de você querer ver o Sunraku. O Sunraku é o nome dele no jogo, se não me engano, né? Eu esqueci o nome dele na vida real. Do Sunraku em jogos ruins. Porque iria fazer o efeito Isekai, de você querer estar na obra por você ter um jogo ruim. E adivinha? Tem um Isekai merda, que é literal. Os caras eram desenvolvedores de bug que ficaram presos no mundo do Isekai. E esse jogo, esse é uma merda. Puta que pariu, que jogo de Isekai ruim da desgraça. Quem aqui sabe. Eu mostrei ele aqui uma vez. Caralho, que merda. Então, o que brilhou pro Dave foi o diferente. E a coisa mais porca de Isekai é brilhar o diferente. O Dave não tá vacinado para Isekai. Só falta ele curtir. Tipo, o Dave é literal. Se de ter mais chance de gostar do Isekai da geladeira do que de Shangri-La Frontiers, é te fuder, porra. Porque beleza. Nossa, eu queria que o Sunraku fosse pra jogo de jogo ruim. Seria muito mais legal. Por quanto tempo seria muito mais legal? Quanto tempo daria pra fazer uma história boa? Esse é o problema. A premissa sem uma boa execução não é porra nenhuma. Cheio de Isekai assim. Por isso que quem mais consome Isekai, mais tem que ficar atento pra execução, não pra premissa.
não pra aquilo que você acha que é o que você quer. Quem é que lembra do Isekai da aranha? Puta que pariu, pô. Quem lembra que você só queria ver a aranha, aí vinha aqueles outros dois, toca dois tiros naquele esconde. Quem lembra que não? Que a moça fala, por que você não tira umas férias e joga uma coisa boa? Só pra descansar, depois você pega outro. Porque tem um burnoutinho de jogo jogo ruim. Aí ela fala, ah, então pega esse aqui que é legalzinho, que aí você vai dar uma descansada e depois você volta. Ele, tá bom. E aí ele meio que acaba gostando bastante do Shangri-La, mas ele não queria pegar. Mas porque ele teve um burnoutinho. Ele falou, nossa, esse Fire Online é horroroso. É o pior de todos. Além de tudo, os que ele joga são MMOs, né? Então, Nossa, tem muito MMO ruim realmente, né? E é legal, porque, tipo, depois vai pra frente... Você percebe que o Dave parece que ele só fala sem pensar? Realmente. Realmente. Tipo, o Dave, ele tem aquele carinha de que ele não tá sentindo. Ou ele tá sentindo, só que ele não consegue decupar os porquês. Cara, e sabe o que é bizarro? Eu vejo muito isso em adolescente. Eu vi o negócio da Pixar. Por quê? Porque é muito coisa em adolescente. Eu gosto disso por causa disso. Será? Lê, você não pode decupar obras. Não é que você não pode, você não precisa. Uma obra não é só os seus pedaços. Uma obra é sempre o todo. Mas não é porque é uma obra o seu todo que você consegue ver a obra na sua totalidade. Então você pode sim, dentro da sua experiência individual, decupar a obra para você ver o que tem mais ou menos apelo para você, para sua vivência e para o seu arcabouço. Então a partir daí, dessa análise, você consegue perceber o que mais te agradou, o que não me agradou. Então ao você ter esses dois contrastes, eu não estou falando do que é bom e do que é ruim. Literal, se você tem isso eu gostei mais, isso eu gostei menos, você já tem toda a informação que é necessária para decupar os apelos da obra. Aí o que você só precisa é entender o porquê, do para quê e o para onde. Que é um pouquinho mais complexo, mas você não precisa ter as respostas. Você só pensar certinho nelas, com o senso crítico ativado, você já chega muito mais longe. E o Dave, ele não consegue, ele vai tentando. Por que eu não gostei? Eu acho que é por causa disso. Eu acho que é por causa daquilo. Eu acho que é por causa daquilo. Dave metafísica eu tô falando aqui, porque você percebe isso em muito adolescente. Só fica mais feio pro Dave porque ele é adulto, né? Você vai me dizer que você nunca sabe. É porque adulto normalmente tem simplificação de apelo. Que é o quê? Meu pai viu, tiro, porrada, bomba, explosão, ele gosta. Ele gosta. Isso vai ser consistente. Se eu pegar qualquer filme que tem essas três características e a história não for muito ruim, ele vai gostar. Então, muitos adultos que não viveram na era da internet, com muita arcabouço, porque a internet possibilitou uma pirataria filha da mãe, então você conseguiu. Meu pai via um vídeo por semana. Se eu quiser, assistia cinco vídeos no dia. Meu pai não conseguia fazer isso. Meu pai comprava na locadora, comprava no videocassete. Às vezes, como ele não confiava no gosto do cara lá da locadora, ele comprava e assistia o mesmo filme várias e várias vezes. Eu, quando era criança, comprava fita cassete, eu assistia o mesmo filme em looping. Fala isso, um cara que nasceu com a internet, pô. Ele não consegue ver uma obra que ele ama duas vezes. Então são experiências diferentes. Claro que eu tô extrapolando as duas vezes, né, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo já assistiu uma obra que ama duas vezes e todo mundo já... Vocês me entenderam, eu tô extrapolando. Calma aí. E isso acaba acontecendo. Só que aí você vê um adulto que não consegue perceber nem o que ele gosta. Tipo, meu pai assistia um filme, um tiro, porrada, explosão, e não sabia porque ele gostou. Aí ele assistiu 10 filmes, todos tinham tiro, porrada, explosão. E ele, cara, por que eu gostei desses 10? Eu não sei. Eu acho que é por causa... Exemplo mais bobo e banal, ator. Mas esse filme tem o Tom Cruise, deve ser bom. Esse filme tem o Jack Chan, deve ser bom. O que isso significa? Que magicamente os filmes do Jack Chan e do Tom Cruise são eleitos para serem bons? Você nunca pegou um filme de X diretor, de X roteirista, com X ator e o filme era ruim? E adivinha, quando o filme era ruim do Jack Chan, o Jack Chan falhou nessa, o Tom Cruise falou nessa, o Bruce Willis falhou nessa, não ficou tão legal. Acho que meu pai falou isso ativamente, acho que em Adrenalina 2, que ele acho que falou, nossa, apelou demais. Acho que Adrenalina 1 ou 2, ele apela muito mais pro sexo do que pra tiro, porrada e bomba. Aí meu pai não gostou tanto. Vocês pegaram? Então, até o meu pai consegue ver isso. O meu pai, que ele é o estereótipo do pai joinha. O meu pai não gostar de um filme, o filme tem que ser horroroso. E pro meu pai amar um filme... Eu nem sei o que significa meu pai amar um filme. De verdade, eu não sei. Vocês terem noção. Por quê? Porque às vezes é completamente aleatório. Meu pai ama um filme que eu nem consigo entender o porquê. Esse é o principal ponto, tá? Então fica dissonante, porque o David Jones não é meu pai, graças a Deus, e também não é um adolescente. Nossa, não, eu não comprei. Não, David Jones, você sentiu mais tesão nele estar num jogo ruim, e você queria que ele fosse para jogos ruins, e você não comprou a evolução da história para um jogo bom. Porque no fim, a história não foi o que você queria. E você achou desculpas para não gostar, ao invés de... Eu achei... Não, na verdade ele falou isso daqui, então não vou espantalhar. O problema é a argumentação dele falar que é ruim. Não é ruim.
Você tem uma história que fez uma piada. Aí você gostou da piada. Mas essa piada de desconstrução. Pô, eu queria que a obra fosse pra piada. Aí depois a obra foi pra drama. Ou a obra foi pra aquele multitom. Sobre o que ele jogava antes. Ah, mostra. Tem um de mecha, tem um de luta, tem uns assim, vai mostrando uns Os de luta, horrorosos. eu gosto. Porra, tem na primeira temporada. Fila da mãe, David Jones. É horroroso, assim, aí, tipo, depois vai mostrando como é que é a mãe, como é que é a irmã, e, sabe, essas relações que ele tem fora também, depois vai mostrar a galera. Ah, é pouco caso. Assistiu com a barriguinha. Assistiu com a barriguinha sem prestar atenção, né? É aquilo, não existe obra boa que seja boa se você não presta atenção, né? Não existe isso, tá, gente? Ah, se fosse bom, prestava atenção. Puta que pariu, meu irmão. É sério isso? Obra metafísica? Obra Deus? Então, você tá me dizendo que você nunca viu uma obra. Ah, eu tava cansado. Tu tá me dizendo que, eu tô bêbado. Tô bêbado. Ah, ele tá exagerando. Tô exagerando porque, porra, eu já vi essa argumentação, é de idiota. Tô bêbado. Eu tô bêbado. Bebendo cachaça, caído no chão. Se a obra fosse boa, ela sendo boa, igualmente metafísico, e ela me curaria da minha embriaguez para eu prestar atenção. Então não. Então se você tá cansado, fadigado, blá 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 blá, e você for assistir uma obra, às vezes o seu estado emocional afeta o seu estado de percepção. Isso é um fato. O que muda é mais, menos, e o que pode mudar é, mesmo você, eu tenho certeza que você já foi com obra com preconceito, não gostou dela, reassistiu e acabou gostando. E você já foi com obras com preconceito e ela te surpreendeu, e ela te surpreendeu. E assim como, se você vai para uma obra super esperando que ela seja maravilhosa e ela te decepciona, você pode, como já aconteceu, e como sem dúvida já aconteceu com você ia assistindo uma obra achando que ela queria qualquer merda e ela te surpreender. Então se sempre é uma via de mão dupla, então se existe uma obra que você prestou super atenção e começou a pegar um monte de erro porque você não estava entretido, e ao você prestar mais atenção, você foi pegando e saindo da suspensão da descrença e pegando mais erro e interpretando a obra, deve existir também uma obra que, por você não estar com atenção, você não pegou os apelos e, assim, não conseguindo identificar e decupar a obra como um todo. Argumentação circular de recessão. Acho que é assim que se chama. Se não, vocês me corrigem o nome desse tipo de argumentação nos comentários. Ok? Lê, do que você tá falando? Ando. Você saber o porquê você gosta das coisas é autodescobrimento. Porque o que eles estão falando aqui é sobre tudo, menos sobre a obra. Eu tô vendo o tipo de obra que a Thaís gosta. Tô vendo o tipo de obra que o Dave gosta. Tô vendo o tipo de obra que eles gostam. Eles não estão falando da obra. E o problema tá exatamente quando você fala, isso é mal feito. Se o David Jones tivesse, pô, eu queria que fosse sal. Se a única coisa que o David Jones falasse, eu queria que fosse sal, eu queria que fosse um jogador jogando um jogo ruim, beleza. Senso de novidade e senso de recessão. Ou seja, eu queria que fosse super diferente de tudo que eu assisti ou fosse exatamente igual. Ou 100 ou menos 100. É isso que ele queria. Tudo bem, acabou. O problema é que as pessoas traduzem em si que elas são o único signo de qualidade do mundo. Por quê? O mundo tudo erra, menos eu. Ai, Leito, quer dizer que você não erra. Cara, eu acho que eu vou postar o meu vídeo respondendo haters. Por quê? Não é a primeira vez que quando eu faço esse tipo de vídeo e eu faço essa argumentação esquizofrênica, o pessoal fala, ai cara, você fica nesse Shadowbox, que coisa palhaço, fica dá vergonha alheia. Aí toma aqui, ó, eu respondendo hater, que o vídeo que eu fiz menos isso foi o vídeo que o pessoal mais pegou no pé. Porque pode não parecer, mas esse arquétipo na internet existe aos baldes. Se você não faz, o pessoal faz com você. Bizarro. Você é o cara que... Aí que tá. É aí que tá. Eu faço isso. Eu posso estar errado. E não é difícil você achar fazendo isso. Lá no meu canal principal, cara, nem preciso brincar. Teve lá com o Ruby, teve com o Apocalipse, tem um monte de vezes que eu falo isso, que tá, não gostei. Eu errei ou a obra errou? Porque, Lê, eu me conheço mais do que eu conheço a obra. Eu entendo os meus sentimentos. A obra, eu convivi com ela 1h20. 13 e 25 episódios. E eu eu não gostei disso. Por quê? Qual é o meu gosto? Qual é a minha vivência? Por que eu não gostei? O que eu achei? O que eu percebi? O que eu achei que seria? Será que então eu só não gostei porque eu tive uma expectativa frustrada? Porque eu tive uma expectativa frustrada? Porque eu achei que seria isso? Porque eu estou certo e porque eu posso estar errado? Aí depois disso, que é o mais fácil, e quando você faz isso no automático, você faz isso aqui no automático, rapidão assim, ó, tá, não gostei disso porque eu achei que era isso, eu achei que a obra ia para isso, mas será que eu tô certo? Será que tô certo em achar que a obra faz isso? O que a obra fez eu pensar que eu vou para isso? Isso, 3 pontos, pum. Aí depois disso, você vai com da obra, porque a obra não saiu de você, você só conhece a si, você não conhece quem fez a obra, e a partir daí, que você tirou ou minimizou, você nunca tira, os seus preconceitos da sua análise, você vai para a obra, acabou. As suas chances de errar, espantalhar,
falar merda, falar besteira, vai ser exponencialmente diminuída. Ah, Lê, mas você ainda pode falar. Claro, pô. Eu tenho problema com Mage Dragon, eu tenho problema com Mushoku, eu tenho problema com Dark Lord, eu tenho problema com. Porra, pior que eu tenho pouco problema com obras, né? Tenho pouco problema, eu queria ter mais. Pera aí, deixa eu pensar. Black Lagoon, eu tenho problema com Black Lagoon. Sempre toda vez que eu citei Black Lagoon como uma obra ruim, eu coloquei eu como agravante. Por quê? Porque eu não gosto de obra de mundo sombrio. E pra mim, pra mim, Black Lagoon foi um mundo sombrio desinteressante. Então você tem que a obra, pra mim, não é tão boa e eu não tenho fã. Então, Black Lagoon tem erro? Tem. Esses erros pesam mais pra mim porque eu não tenho apelo desses erros. Tá vendo qual é o ponto? O cara que jogava os outros jogos falou que você não entrou mais. Aí o pessoal vai querer ver por que ele tá jogando Shangri-La Frontier e abandonou outro jogo. Aí a galera começa a entrar nesse. começa a entrar também no Shangri-La pra jogar com Não tem ele. nenhum que entra e fala, não, esse jogo é bom demais, não quero essa merda não, vou voltar pro meu jogo ruim. Vou voltar pro meu Não, acho que não tem. Não, Por que não, velho? Eu sei que tem um negócio legal desse anime que a menina que gosta dele, que vai jogar o que ele gosta e acaba entrando no Shangri-La. A menina já joga faz mó cara, a menina. Então, ela já joga faz tempo e ela é um cavaleiro gigante. Mega mal encarado. Ela é um dos personagens mais fortes do jogo. Ai, que absurdo, mano. Ela é o possuidor do ataque, o negócio. Ela tem o ataque mais. Ela é o player que causou mais dano consecutivo em um absurdo. Eles já assistiram a segunda, eu acho, então. Eu acho que eles já assistiram a segunda, isso tem na primeira. Eu não tenho a menor ideia. Foi mal, gente. E ela tá procurando ele, não consegue achar. Então assim, não que seja Cara, olha o quanto eles estão felizes falando. Puta que ruim. Essa é a diferença de um fã pra um fanboy. Desgraça. Vamos ver agora. Um cara que nem lembra da obra falando porque ele acha que ele não gosta. Que absurdo, mano. E ela tá procurando ele, não consegue achar. Então assim, não que seja ruim. Não, é que... Então, pro mim eu gosto, tipo, o Clay É, investe nesse a tipo gente de gosta, anime, porque ele gosta. gosta de secar, ele gosta de fantasia, ele gosta dessas coisas todas. Só que eu já saturei um pouco dessa coisa de, vai pro mundo que tem o joguinho. Eu saturei um pouco, a não ser que seja uma coisa, tipo que a gente acabou de falar, o Boa Noite Mundo, que tem uma virada ali, tem um turning point muito, né, acentuado. Boa Noite Mundo? Eu não lembro desse daqui. Noite Mundo. Puta que pariu, esse Sekai é uma merda! Cara, eu tenho vídeo desse lixo. Isso daqui é nojento de ruim. Porra! Eu tenho vídeo crítica. E ainda é uma crítica boa, mesmo sendo um vídeo mais antigo. Isso daqui é um lixo. Porque adivinha, isso aqui também não é um Isekai. É uma obra com problema de depressão familiar. Que usou o Isekai como metalinguagem da maneira mais podre possível. E lá, merda, isso daqui é muito ruim. Oh, mano, aí a pior coisa desse lixo é que ele é óbvio. E ele vai pro Power Fantasy e estraga o viés emocional dos personagens, fazendo com que o único link seja o menos interessante. Então o mais interessante, que é uma família quebrada, é atrapalhada com a trama de salvar o mundo. Porque no final você faz um paralelo de salvar o mundo e salvar a família. Sendo que o interessante seria ver uma família destruída pelas ações dos seus seres irresponsáveis. E isso fica de segundo plano, porque o plano principal é esse lixo de Sekai. Mano, essa obra é um lixo. Lixo. De produção nem tanto, mas é uma produção medíocre, uma direção medíocre, uma dublagem medíocre. Não, a dublagem é legalzinha. A viés artístico medíocre, viés emocional medíocre, tudo medíocre. E o ruim é o link que eles fazem para tentar conectar o apocalipse junto com a noção familiar. Porque é um link de a sua família destruiu o mundo porque a sua família está destruída. Então você vai ter que fazer esse conto. Basicamente porque você destruiu sua família, você destruiu o mundo. E isso é muito mal feito, porque primeiramente eles complexam a família para depois complexar o mundo. Então você está super engajado com a família, aí vem o mundo, a única coisa que você sente é puta que pariu. Eu preferia que os últimos 3 episódios fossem falação e dele se dando tapa na cara, dele coisando, dele gritando, deles complexando a... Não posso falar, vai que você quer assistir, você não acredita em mim, tem gente que gosta de assistir coisa ruim. Cara, você pode até gostar pelo senso de novidade. Mas, amigão, tu entendeu? Mano, pensa comigo. O que temos nessa obra? Temos mundo de games. É mal desenvolvido. Não é mal desenvolvido. Ele é desenvolvido necessário pra história. Beleza, eu vou simplificar os apelos. Temos o mundo de game, que não é o que brilha. Temos a família, que não é o que brilha. E temos o mundo, que não é o que brilha. Então, a única coisa que você precisa é ter uma obra sobre games melhor, ter uma obra sobre família, reconstrução, família quebrada, laços destruídos, família de viés negativo bom, e depois você ter um mundo pós-apocalíptico com viés dramático em ação. Porra, Evangelion tem isso. E você percebe que essa obra não consegue fazer os 3. Então ele tem 3 apelos que nenhum desses 3 funcionam. Mano, até o link da mãe importa, do irmão importa. Como que vocês
conseguem gostar desse lixo? Eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas esse daí me deu mais lixo, mais ranço. Porque toda hora que a narrativa saía da família, eu queria me matar desse anime. Porra, e pior, mano, pega o comecinho, dos 3 primeiros episódios, parece que vai ser isso, não é? Parece que vai pra isso. E adivinha por que é? Eles tratam a família e o viés e a hipocrisia de uma boa família com uma má família com base em preconceitos de uma maneira super instigante, fazendo um análogo de mistério pra virar aquele lixo megalomaníaco de grandiosidade no final. Porra! Mano, ô Thaís, tu me fez lembrar desse lixo, puta que o pariu. E o pior de tudo, tá? Teve gente que foi defender. E a pessoa foi lá no... Não no vídeo, tá, gente? Porque o que acontece? Eu tenho discussão no X, eu tenho discussão em fórum, eu tenho discussão em Discord. Aí quando eu entrei nesse anime pra fazer uma discussão, ele entrou. Aí eu mando meu vídeo. A pessoa vai lá, assiste, é muito melhor do que eu ficar mandando um textão. Aí a pessoa foi lá defender. E tudo que a pessoa falava, e eu ia conferir o que ela tava falando, fazia eu pegar mais ranço. Então hoje, eu odeio mais essa obra do que quando eu fiz o vídeo. E é bizarro, porque vocês veem que eu já tô meio afetadinho lá. Essa obra é um lixo. Eu gosto. Eu já falei, nenhum problema de você gostar. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Tem uns plotzinhos interessantes? Tem. Então, se tem qualidade, você tem o direito de gostar. Se não tem, e você me confirmar que tem certas coisinhas que você não gostou, eu tenho total direito de pegar um único erro e falar que a sua obra é um lixo. Eu posso, não posso? Posso. Então, se eu só falar que eu não gostei da resolução final, eu posso? Posso, né? Boa parte das pessoas não gostaram tanto. Nem porque é um sacrifício, é porque é aquela coisa meio merda. Ah, eu gostei mais do começo. Você gostou mais do começo? Gostou. O final é parecido com o começo? Não. O final tem um link dramático com o começo? Não. O tom médio que tem no começo é feito com o tom médio que tem no final? Não. A família é bem desenvolvida no seu paralelismo de família interna e família externa? Não. Trabalha a sociedade das aparências? Não. Trabalha um pouquinho lá, mas é aquela coisa de... É um trabalho involuntário porque o final depois é do cientista lá. Você gostou da escalabilidade de ser uma família comum, mas na verdade ser uma família especial naquele mundo porque ele tem aquelas coisas que tem lá? Você gosta disso? Gosta sim? Gosta não? Ou você preferiria que fosse uma família menor pra você conseguir trabalhar melhor o emocional dos personagens? Consegue? Não, tô dando dinheiro porque eu realmente detesto essa merda. E eu até hoje tenho toda a argumentação do porque isso aqui é um lixo. Então, meu amigão, se tu não sabe do porquê você gosta, não defende. Só aceita eu não gostar desse lixo. Eu não sei. Clay, você me conhecendo, Mundo. tem uma virada ali que tem o joguinho. Eu saturei um pouco, a não ser que seja uma coisa, tipo que a gente acabou de falar, o Boa Noite Mundo, tem uma virada ali, tem um turning point muito, né, acentuado. Sim. Eu não sei. Clay, você me conhecendo, pra Então. chegar até onde chegou aí, essa história toda. Quantos episódios? Eu ia aguentar chegar. Não, 12. não. Mas é que assim Mínimo. também, ele tem uns negócios que eu acho bacana. Assim, por exemplo, Sword Art Online a gente nunca vê. O cara abre os menus, tudo nunca vê. Kirito é tão forte, porque Kirito É um faz isso, faz cheater. aquilo. Não, tô brincando. É o Peter. E aí, É o nesse, Peter. nesse aí é um pouquinho diferente. O cara abre e fala: olha, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais em sorte aqui pra dar mais crítico. Eu acho que eu vou colocar mais em agilidade É mais aqui. Porque só não é sobre jogo, só usa jogo. Por que ninguém pega, meu irmão? Descritivo pra quem gosta de tipo, MMO. você vê que o cara que escreveu o mangá, porque o mangá eu acompanho o mangá, né? A Panini manda lá. Acho que é uma mulher que escreve. Tá bacana, tô aqui no Brasil também. E aí você vê que, tipo, o cara que escreve, o cara manja mesmo de MMO, dessas coisas. Não é um negócio só jogado, vou abrir um especial único. Ainda bem, graças a Deus que eu não espantalhei a Thaís, tá? Porque eu sempre elogio a Thaís, porque eu gosto dela. Acho que ela é um dos melhores que tem lá no Flows. Ainda bem, graças a Deus. Exatamente, porque não é porque eles trabalham que jogos que eles vão entender todo o organograma de jogos, né? Jogos não é um entezinho, tem vários tipos de jogos e vários tipos de especialistas, graças a Deus. O cara vai ganhando as coisas de acordo com a classe. Inclusive, se ferra um pouquinho, porque ele no começo, ele, vou... E Não, vou no aqui. começo ele fala que eu não vou botar armadura. É, e ele joga sem armadura o tempo Mas você todo. tá bem errado, né? É igual Só Dark que Souls. depois, então. Hã? É agora Dark Não, Souls. então, só que depois... Mas só tem que ficar bom pra você conseguir andar sem armadura, né? Só chega ali e faz Não, isso. mas Ele só fala e depois ele se arrepende. Por quê? Porque aí ele vê a merda que ele fez. Ele queria fazer um desafio pessoal. E depois esse desafio pessoal foi dado como uma marca final. Porque isso limitou até as trapaças que ele poderia. Então ele foi com aquilo de arrogância, de eu sou bom mesmo, então vou sem armadura. Pô, já sou bom, porra. Eu jogo jogos que são completamente impassáveis. Eu jogo. Aí depois isso veio como cagado. Mano, olha o que o Dave indaga, velho. É só pensar, Dave. Tem um motivo, porque ele começa assim, porque ele quer vender pra ganhar grana pra comprar mais Aham, coisa depois. Só que depois rola uma parada ali, Cara, ainda tem esse ponto aqui também. que ele ganha uma maldição que ele não pode usar equipamento. E aí ele não pode usar, não pode, só pode ficar de cueca lá jogando. Aí, Galera, Isso ainda ferra ele, porque o pessoal chama ele de esquisitão de cueca. A própria marca é colocada como atrai monstro, vira um coisa repelente de NPC, dificultando ele a fazer missão. gosta de tirar a roupa
Pra ganhar mais agilidade. Isso. Pra poder fazer malabarismos. É, a classe dele é de agilidade, né? Você vê que ele é isso. Mas ele até coloca uma armadurinha no começo. Só que aí ele ganha essa maldição aí, ele não pode usar nada. Onde tem essas marcas no corpo dele, ele não pode equipar nada. E pior que eu vejo essa referência do Dark Souls automaticamente eu falo, pô, Cara, o negócio. Não entra nessa Ele disputa. usa essa cara de passarinho porque assim. porque ele gosta de esconder a Ele gosta- cara e porque ele fala, mano, se eu colar pelado no lugar cidade? onde eu vou, todo mundo vai me olhar com cara de pervertido. Então eu vou botar uma cabeça, uma máscara, qualquer coisa. E a única máscara que tinha era essa, que era legal. Cara, o Dave assistiu, ele tá falando como se não tivesse assistido, velho. Porque ele tava indagando. Ou será que o Dave foi assistir 3 episódios e dropei? Cara, será que é isso? Cara, ele já falou do filme do Mario. Porque, gente, isso daqui não é eu achei ruim. Ah, isso é a opinião do Dave. Ele tá indagando coisas que a obra falou, explicou. E o pior de tudo, eu esqueci, beleza? Reforçou. Entendeu qual é o ponto? Gente, e você já percebeu que eu sou meio afetado quando o negócio de esquecer é usado como argumento? Porque eu tenho problema de memória. Eu já falei, eu já peguei uma obra que eu tava achando uma merda. Cheguei no episódio 16 e lembrei da obra inteira porque eu já tinha assistido. Que foi um dos principais motivadores para eu fazer um mal. Gostou da SMR? Aí ele colocou, A galera tá perguntando, o nome do jogo é Shangri-La Frontier, tá certo? anime. É um dos animes aí da temporada. Vamos então pro outro. Olha que interessante, o pessoal achou interessante pela descrição. Vocês estão entendendo qual é a merda de você ser errado desse jeito? Podia matar. Aí ele tá aqui, vamos lá. 10 mil pessoas na live. 5 mil pessoas, 1000 pessoas na live. Aí, é só um ICK genérico. É só isso genérico. Dropei. Aí cagou com a obra, ferrou a obra pra essas pessoas. Aí vem os caras, não, é legal por causa disso, por causa disso. Então ele pode ser meu genérico, mas ele tem aquilo que ele tem, a sua própria cientificidade, vou dar uma chance. Isso aqui eu pariu, né? Aí esse aqui não é possível, Cleiton. Não é possível que você achou esse aqui maneiro. Qual? Berserker of Gluttony. Não. Eu achei ok. Eu achei ok Não. por causa Eu não desgostei, Não mas eu sei. achei não ok. gostei, não. Eu falei, a gente falou dele no outro programa, no outro Flotaco. A gente só deu uma É palhinha. uma palhinha, que assim, isso eu cansei mesmo, de ter o genérico 1, Aham. que é o que... Ele é igualzinho o Kirito. É igual Tem Kirito. vários. Então, já aproveitando o gancho, só deixa eu falar aqui. Desculpa, eu não sei falar o seu nome, Saix. Ele falou, não entendo hate pra cima de Sword Art Online. Não é hate, Não é pelo hate. contrário. Sword Art Online definiu. É Exato. assim, ele apresentou. Sword Art Online é ruim, pô. Esse é o ponto. O hate é porque é ruim, pô. Sword Art Online é ruim. Ele não concorda que é ruim. Eu também não, pô. Mas o problema é, você tem erros em Sword Art Online que se você coloca em qualquer outra obra com menos fama, você não aceitaria. Pega a régua que você usa pra Sword Art Online, pega as passadas de pano que você coloca pra Sword Art Online e coloca para outras obras. Esse é o problema do emocionalismo. A sua régua não precisa ser uniforme, a sua régua não precisa porque as coisas são diferentes. Ok, a questão é, imagina você ter a pachorra de falar desenvolvimento e consistência de personagem, evolução intrínseca e essa obra é ruim porque não tem isso. Um dos seus top é Sal, que mais sofre disso de consistência de personagem. Imagine você vir pra mim e falar, você não pode gostar de Dragon Ball Super Broly por causa do Power Hunt, por causa da animação bonita. O seu favorito é o Alicization, tá vendo? E isso não é tipo invalidando o seu argumento, que você pode, é aquilo. O seu sentimento é o seu sentimento. A questão é um pouquinho mais profunda. E a sua integridade argumentativa? Porque tudo que você tem que gostar tem que ser bom, ativamente bom. Porque uma obra precisa ser sempre perfeita para você. Esse é o ponto. Tem uma qualidade, por exemplo, de história, da parte 1 para a parte 2, a parte lá do bicho lá para a outra parte lá dos negócios do tiro? Tem. Tem uma diferença. Uma melhor, outra pior. Acabou. Essa oscilação pode acabar. Aí depois você tem a segunda parte, que é um cu com aquela investigação, puta que o pariu. Sim, outra parte. O que você acha de Sal? Eu gosto de Sal. Eu gosto de Power Fantasy. Eu acho legal, eu acho divertido. Não tenho problema com Harem. Não tenho problema com imã de homem. Eu tenho um probleminha. Tipo, tá, beleza. Legal você querer deixar o Harem vivo. Mas, pô, mano, a oficial existe de fato. E fica aquela coisinha pra ficar punhetando Harem, velho. Era melhor não ter oficial, sabe? Então você tem uma ceninha bonitinha lá, análogo à família, a filhinha, pra depois ficar naquela coisinha lá na parte 2. Parte 2 não. Na temporada 2 você fica tipo, depois ele perde, depois tem um clone, depois tem a memória. Vocês me entenderam, não é? A escalada de Sal e aquilo que ele usa pra gerar a aceleração da história. No bruto que a Cariobaca falou que Sal acerta. Acho que ela só deve ter assistido a primeira temporada, porque Jesus. É isso. Então não é que Sal recebe hate. É que pra algumas pessoas, Sal vai ser sem Sal. Foi mal, desculpa. Para outras pessoas, Sal vai ser legal. Tem cenas boas em Sal. Tem cenas de Power Fantasy em Sal. Mas o problema é, o que eu tenho pra elogiar de Sal, eu tenho pra elogiar de Sao Mono Otsunano. Aquele, o rei demônio que reencarnou 1000 anos no futuro com todos os seus poderes. Ele pega lá o castelo e roda do dedo. É uma aventura de poderes, beleza. É a fantasia masculina. Beleza.
É uma fantasia masculina que não vai contra as hipocrisias dessa fantasia. Beleza, sem problema. Eu consigo, principalmente porque eu sou homem, eu entendo, principalmente porque eu sou homem, mas eu já sou adulto, eu já tenho experiências o suficiente para saber que dá para fazer isso e ser melhor que Saul. Entendeu qual ponto? Ele O apresentou o que veio, gênero. ele apresentou o gênero. O que veio depois é que incomoda. Tipo, tá Porque é bom. muita reprise, né? Nossa, o Dodge Hack nem exista antes, né? Dodge Hack não exista antes. Saul fez uma tendência, isso é fato. Mas Saul não inventou nada, não. Ele só despontou. É literal o mais famoso. Você tem obras com aspectos de fantasia, porque isso é muito comum no Japão, de Chrono Trigger, Dragon Quest, fantasia em era medieval, o Dark Fantasy medieval que tinha muito na época de 80 e de 90. Vocês sabiam que uma das reclamações de Frieren, que eu achei muito foda, não concordo, mas achei muito foda, é porque eles não gostam das vestimentas de Frieren, que tem um aspecto modernizante. Então seria muito interessante eles manterem o vestuário de Frieren na época de vestuário medieval. Também fazem essa mesma crítica com Dungeon Mesh. Eu não acho tão legal, mas aí quando eles pegaram e usaram alguns exemplos de obras que usam esse tipo de vestimenta, que compõem muito melhor o mundo, eu acho muito foda. Não concordo isso pra Frieren, porque Frieren tem a passagem de tempo e evolução, então mesmo que você possa dizer que ali é a Idade Média, como o tempo não é relativo lá e lá é sobre tempo, você tem uma licença poética muito maior do que da forma e das coisas de tipo de vestimenta da era vitoriana, que não tem, por exemplo, em Dungeon Mesh. Ao mesmo tempo que a ludicidade das próprias vestimentas podem ser usadas como aspecto da fantasia. Então você pode ter um dragão, caralho, posso então ter um jeans. Aí é só como você contar, como que você conecta isso nessa história, como você ter um jeans. Né? Igual aqueles caras que tava lá, aquele anime lá, que os caras estão sobrevivendo, eles não têm recurso nenhum, não tem tecnologia nenhum, aí a magia de comunicação deles é um tablet de luz, projetado com magia. O cara nem consegue fazer fogo direito. Tablet de luz mágica com magia. Normal. Depende de como você estrutura essa história. Sword Art Online já fez isso muito bem. Tipo, outra O problema coisa. é que o cara Eu gosto de fala, Sword Art Online. Agora tenta imitar, mas imitar ruim. É uma imitação ruim, pior do que o Sword Art Online. Se eu já vi o Sword Art Online que é bom, pra que eu vou ver o Mas ruim? eu só espero que eles não comparem com Frontier. Sabe? Exato. E ele é ruim, assim. Ele não é um Isekai, né? Ele é um anime de fantasia. É, de Onde os fantasia. bonecos têm skill de jogo. Pra quê? Não, esse que é o negócio, né? Porque, beleza, o Isekai tem que ir pra outro mundo, mas tem um monte de anime de fantasia que só não tem essa... Só não tem outro mundo, né? Todo mundo, É. é igualzinho o Isekai, mas só que é aquele mundo Eles, que eles ele deram É porque no final não tem muita diferença de um mundo de magia e de um mundo de Sekai, a não ser a posição do personagem se inserir. Eles usam o Isekai quase como um acelerador empático de gênero. Que é o quê? Eu não preciso desenvolver o personagem. Por quê? Se você já sabe que ele quer do nosso mundo, então você já sabe que ele estudou onde você estudou. Você completa a escola, você completa a vivência, você completa tudo que a obra tem que fazer e você acelera. Então, no fim, muitos Isekais usam o gênero Isekai como um acelerador empático. Lê, qual a diferença de um acelerador empático de projeção? Quase nenhuma na sua execução. É o seu final. Por quê? Você pode ter um acelerador empático e você não se ver na pessoa. Porque todo mundo fica usando o Isekai única e exclusivamente como projeção. Para você se ver. Ai, ele é um lixo. Ai, ele é um lixo para eu me projetar. Isso pode acontecer como acontece muito. Mas também pode acontecer por ele viver algo que você viveu, você entende ele. Ou por ele viver no mundo que você viveu, você tem uma empatia muito maior. Porque você vai entender o que é sofrer bullying. Você vai entender. Você entenderia o que é puxar um arco e flecha? Então, um cara lá sofreu bullying. Aí teve um cara que puxou um arco e flecha. Você já puxou um arco e flecha na sua vida? Não. Você já viu uma coisa de bullying? Sim. Você já teve ansiedade de uma prova? Sim. Um cara que viu o nosso mundo, ele vai ter tido isso alguma vez. Ele vai poder ter tido isso alguma vez. E... Você sabe qual é a ansiedade de matar um animal? Não, não é. Então, tem essas duas características principais. Projeção individual no personagem, ele ser você. O rostinho genérico é pra isso. Fórmula genérica é pra isso, mas também de que você, como telespectador, só por você saber de onde ele vem, você sabe. A piada é, se você sabe que o cara é brasileiro, você sabe que ele fala português. Algum momento, vamos pensar, vamos lá. O cara veio do Brasil e tá falando a mesma língua, tá falando japonês. Ele veio do Brasil, temos aqui um aluno brasileiro, ele chega falando japonês. Se ele é brasileiro, ele veio do Brasil, mas ele está falando japonês, em que momento a obra disse que esse aluno fala português? Ele pode ser um aluno brasileiro que nasceu no Brasil, viveu no Brasil, mas viveu na liberdade. Falou a vida inteira japonês. Temos brasileiros, 100% brasileiros, vivendo no Brasil que nunca falaram português na vida. Por que você completou que ele fala português? Exatamente. E obras usam e abusam disso, o que não é um erro, pelo amor de Deus. Imagine você estar num mundo e ter que falar, esse mundo que esse protagonista está é a Terra. Mas você pode usar também o que ele completou para surpreender.
É aí que a gente entra em plot twist, é aí que a gente entra em função primordial de escrita, e é aí que a gente entra no que o escritor vai ter domínio não apenas do que ele escreveu, como ele lhe induziu a pensar. E por aí que a gente entra em boas histórias, em boas concatenações e bons controles narrativos, tá bom? A UI, né? A interface de usuário de um jogo pros bonecos viverem a vida deles de verdade lá no negócio. Não faz sentido. Eu não gosto quando... Eu não gosto muito. Eu também não gosto quando anime... É um anime de fantasia, não tem Sekai, não tem jogo, não tem nada. No mundo do anime de fantasia, os caras têm menu, Você tem que tem distribuir nível, ponto. tem isso aqui. Aí eu não gosto. Todo, E aí a mano. habilidade do muito. cara é devorar, né? Tipo, ele precisa matar pra ele vai ficar mais forte, né? Ele tem uma habilidade chamada Gula que ele achava que era uma habilidade inútil. Aí ele mata um cara sem querer a primeira vez, porque ele tá, tipo, tentando ajudar a menina que ele gosta lá. Aí ele absorve não só os pontos de habilidade, mas não só os pontos de experiência, né? Mas as Mas as habilidades. habilidades do cara também. E aí ele, opa, peraí, o que é isso? Aí ele começa a descobrir que ele pode fazer isso. Aí ele, logo no primeiro capítulo também, ele acaba querendo comprar uma espada, uma nova habilidade que ele ganhou, que é examinar, né? O negócio. E ele, opa, essa espada aqui é diferente, vou comprar. E aí a espada também é a. A espada fala com ele. É greed, né? Cobiça, é. Ganância, desculpa. Cansei, viu, gente? Já tô aqui falando 1h15, tá de boa, tá tranquilo, não aguento mais. Vamos ver aqui nos comentários, vou dar uma lida aqui nos comentários. O pessoal gosta do Frontier, né? Quando o pessoal acerta, o mundo. Quando esse pessoal acertar o mundo. A moça logo jogou o jogo pra ajudar a garota que estuda na mesma sala que ela pra ajudar, porém ela não sabe. Ficou muito claro isso no anime. Puta que pariu, tem isso também, né, velho? Então, tipo, foi mal feito, foi raso. Tipo, só eu falei um. Aqui tem mais um que eu esqueci. Vários motivadores. Tipo, se um não pegar, puf. A Deadlock é legal também. Entendendo que criar uma lógica do mundo fantasioso é que todos os personagens se relacionam com o espectador, mostram visões, relatórios daquele mundo. Normalmente tem os personagens orelha, personagem que não conhece o mundo apresentado pela gente. Nesse formato, todos os personagens são orelhas. Acho excelente isso por gostar muito de jogos. E melhor de boa. David Jones puto porque o personagem é melhor do que nos games. O cara argumentou mais ou menos do que eu argumentei, não foi? Ataque interessante, tem uma morada, mano, achei muito engraçado, porque eu tô meses tentando procurar obra-prima e chega lá, outra obra-prima, como chegar lá e não tô tentando. E o Dava falando que é igual a todos os outros. Mas suave, porque ele não viu a obra inteira. Esse que é feio, né? Se não for de anime onde pode seja casca grossa, caralho, que porra. O que mais tem essa genericidade? Os caras se esforçam pra gostar de anime genérico, viu? É legalzinho. Mas eles tentam provar que é incrível. Mas tem uma pá de gente que é assim no mundo otaku, e que esses animes que tu curte, cada um tem o seu. Não é genérico, nem fudendo, exatamente. Mr. Ghost é legal de corrida, eu vou afirmar que o mundo otaku médio vai discordar, mas Shangri-La Frontier é muito melhor que o Sol. Cara, eu não vejo ninguém discordando que Shangri-La Frontier é melhor do que Sol. Lê, não são comparáveis, fato. Shangri-La Frontier e Sol não são comparáveis. É tipo tu falar, Sol é melhor porque é dramático e Shangri-La Frontier é melhor porque é comédia, não são comparáveis. Mas o que a gente compara, e aí que tá. Quando eu falo que uma obra é melhor do que a outra e elas não são comparáveis, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que isso já deveria estar em algum vídeo. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, mas acho que eu vou ter que começar a colocar isso quando eu elogio ou comparar alguma coisa. Principalmente no canal principal. Vou dar um exemplo. Temos uma obra dramática. Você não chorou com ela, mas gostou com ela. Temos uma obra de comédia. Você chorou de rir. Você chegou a ter que pausar porque você não ia morrer engasgado porque você não estava conseguindo parar de rir. Qual dessas duas é melhor? E, você prefere o drama, então você pode ir pro drama, não tô falando disso. Você não tem preferência. Qual das duas vai ser melhor? Adivinha. Exatamente. Então, quando eu falo que Shangri-La Frontier é melhor, porque dentro do que ele tem como proposta e execução, ele executa muito melhor do que Sal na sua própria proposta e execução. Sendo muito mais consistente, consciente ou seja, vamos dizer que Sal é super complexo. Ele tem múltiplas estruturas de camadas. Ele debate existência, função, consciência, política, formulação de mundo, formulação do eu, formulação de oligopólios, oligarquias, governos e a origem do mal. Tudo. Só que ele faz medíocre tudo isso. E temos Shangri-La Frontiers, que não fala nada sobre isso, é uma aventura divertida muito bem feita, sendo um nota 8 no que ele quer fazer. Sal é uma nota 7. Shangri-La Frontiers vai ser melhor que Sal. É melhor que Sal. Mas agora, você não queria uma obra divertidinha e você ficou muito mais deslumbrado com a política sendo abordada em Sal, você vai acabar gostando de Sal. É aí que a porra da argumentação gosto. O gosto ele tem que ser usado como cereja na argumentação, porque se você só usa o gosto, você tá jogando a cereja no chão e pisando em cima, caramba. Entendeu com o pontinho? Eu tô querendo dizer aqui? Essa é a base do pensamento.
Voltando. Então, a gente entra de novo na argumentação das balanças dos gols. Então a gente tem aqui algo que tem mais profundidade, algo que não tem mais profundidade. Na execução é nota 7, na execução... ali, nota não existe. Eu tô usando nota como exemplo, tá bom? Nota não existe, função não existe, porque você pode achar 10. Por quê? Você nunca assistiu a obra política. Aí você viu uma obra que tem política, isso brilhou, estourou os seus olhinhos. E você já tava na 15ª obra de aventura bem feitinha. Ou seja, um 8 depois de um 8, depois de um 8, depois do 8, talvez vire 7. E aí que a gente entra em vivência, e aí que a gente entra em gosto, e aí que a gente entra em muitas coisas. O problema é, vamos pensar que você tem uma nota 10. Você tem uma obra muito boa, beleza? Eu assisti Saul, eu assisti Chegando lá Frontiers. Nossos primeiros animes. Cada um de nós deu 10. Aí eu fui assistir outra obra análoga a essas outras obras. Aí você percebeu, Chegando lá Frontiers continua bom. Sal não é igual, Sal tem um defeitinho. Aí aí Sal, Aí depois que agora você tá em 100 obras análogas, não precisa ser 100, 10, 20 obras análogas, você percebe que Sal caiu um pouquinho no meu conceito. Eu achei 9 obras melhores do que Sal. Será que então é justo eu colocar Sal como 10 e essas outras obras 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20? Acho que eu vou descer Sal pra 7. Aí você assistiu Chegando lá Frontiers com aventurinhas divertidas. Aí você, nossa, Sal é nota 8. Aí você percebe, pô, mas Chega lá Frontiers é nota 8. Aí a gente vai lá, pô, tem outra aventurinha, continua sendo 8, continua sendo... Aí você assistiu 20 obras de aventura e Chega lá Frontiers continuou sendo 8. Aí você foi lá, 7, 8. Tá vendo qual o ponto? Isso aí é chamado de complexidade dos gostos, complexidade das notas, vivência e tempo. Porque a obra não é apenas, ou não deveria ser apenas o seu estado momentâneo, mas também é aquilo que você pensa. Olha que lindo. Boa noite, mundo. Detesto mais ela hoje do que quando eu fiz o meu vídeo. Gosto mais de Chegando lá Frontiers hoje do que quando eu assisti lá a primeira vez. Não fiz vídeo, mas talvez eu faça na terceira temporada. Nem sei se eu faço, porque eu teria que fazer um retoquezinho da primeira e da segunda e... Vocês já viram, né? Já tem um monte de vídeo aqui. Ou eu faço da terceira e mando vocês pra cá. Boa. Então, vocês me entenderam aqueles pontinhos, tá bom? Andar de Unluck, Pluto e Fairy vendo esse vídeo, tadinhos. Sobre Sal, realmente, em partes das fadas, o jogo não é tão bom, não. Agora, quando começa a Alice Jensen, é foda. Não sou fã da Alice Jensen, viu? Ó, essa aqui é a opinião mais comum que o pessoal tem sobre Sal. É aquilo, pô. É uma obra que definiu por popularidade um gênero e ela tem problema desse gênero, né? Mas é porque ela inventou. E aí que entra não. Tem Dodge Hack, tem Alice's Inception. Tem, cara, Sal, literal, Sal pegou um gênero que já estava consolidado, ele despontou e criou uma subcategoria dentro desse gênero. Só. Acabou. Chega.